Um dos conselhos de Jesus, que ele repetiu algumas vezes, foi a frase: vigiai e orai. Duas coisas: vigiai e orai. Então, ele disse isso especialmente aos seus discípulos. Eles não levaram a sério o conselho de Jesus e por isso eles falharam. Quando Jesus foi preso, todos abandonaram Jesus. Foi cada um para um lado e eles não ficaram nada felizes de fazer isso, pois eles amavam a Jesus, mas o amor deles ainda não era suficiente para guardá-los em um momento de crise. E isso é comum entre nós humanos, pois somos fracos e nós amamos a Jesus, mas quando vem uma dificuldade um pouco maior, nós não armazenamos forças para esse momento e nós caímos, né? E como que se armazena? Vigiando. Quando nós vigiamos, nós ficamos atentos às tentações do inimigo, aos enganos que ele quer fazer sobre nós, as astutas armadilhas que ele arma para nós. Então, nós ficamos, como diz na gíria, ficamos ligados, né? E assim nós não vamos cair nas armadilhas que ele faz. Porém, é aquela história. Nós vivemos num mundo hoje de, olha, você faz desse jeito, mas se não der, você faz do outro jeito. E não é bem assim, principalmente no campo espiritual. Você tem aqui o conselho de Cristo e do outro lado você não tem nada. Ou seja, você está seguindo seus caminhos, o seu pensamento, ou então a forma de alguém pensar. Sempre você vai ter esse combate enquanto você estiver vivendo aqui na Terra. A opinião de Deus contra a opinião do homem, sempre, né? Então, eu já encontrei aqui no canal mesmo, né? Muitos homens se acham mais inteligentes e espertos do que a palavra de Deus, né? Só que eles vão passar e a palavra de Deus jamais passará. Tantos já tentaram fazer isso, né? E não conseguiram, né? Mas não é o assunto de hoje. Então, nós temos que vigiar, ficar atento e, além disso, orar. Porque só uma coisa não vai resolver, só vigiar não vai resolver. Então, temos que vigiar e orar. Temos que ficar atento, temos que orar, pedindo a proteção de Deus, pedindo mais luz, porque se nós estivermos suficientemente iluminados por Deus, nós não cairemos nas trevas. Não seremos derrubados. O apóstolo Paulo é ousado. Lá em Romanos 8 ele fala assim: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Depois Paulo diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Colossenses ele diz assim no capítulo 1 que o poder de Deus agia nele de maneira grandiosa, poderosamente, né? Então Paulo, ele era o que a Bíblia diz intrépido, né? Aquele homem corajoso, né? Ele se apegava realmente à fé de Deus, aquela fé que Deus havia dado a ele, se apegava, ele alimentava essa fé, ele fortalecia essa fé para poder passar por momentos tão difíceis como ele passou. Então, para vigiar, você tem que saber quem é o seu inimigo, é uma das coisas. Você tem que saber onde você tem que ficar, né? Eu já fui soldado do exército, então, quando nós estávamos de vigia, né, no exército a gente não usa a palavra, a gente fala de guarda, né? Quando estávamos de guarda, nós não podíamos, por exemplo, dormir ali na guarita, dar um cochilo. Se um soldado fosse pego dormindo, ele era punido. O vigia não pode dormir. O vigia tem que ficar bem esperto. Uma das coisas que o vigia tem que fazer é alertar as pessoas que estão com ele, né? Esse seria um assunto ainda mais vasto, nós não vamos falar sobre ele agora aqui no vídeo, mas somos responsáveis também por vigiar pela nossa família, né? Principalmente os pais de família, vigiar pela família, né? Então, isso é uma responsabilidade que não pode ser ignorada. É um conselho de Cristo que não pode ser deixado para trás. E se eu ignorar esse conselho, esse pedido e esse mandamento de Cristo de vigiar? Eu vou cair. Não tem outra solução. Né?
Hoje eles estão tentando sempre fazer alguma coisa assim, olha, o certo é fazer isso, mas se você não fizer, também pode dar certo. Não. Quando Deus, ele dá as diretrizes, ele nos ensina o que fazer, e nós falamos assim, não precisa ser feito desse jeito, pode ter certeza que não vai dar certo. E não é porque Deus vai castigar e ele vai atrapalhar, não, é porque não dá certo, ele já sabe. Ele nos dá os melhores métodos. Então, quando nós seguimos, nós vamos alcançar os melhores resultados. Vamos alcançar vitórias. Digo até no plural. Então, vigie, vigie em oração, vigie em vigília. Como é que Jesus vigiava? Em vigília. Muitas vezes, Jesus passava a noite inteira orando por algo que precisava ser resolvido, algo que ele precisava se preparar antecipadamente. Nós já falamos aqui no canal, todos aqueles que esperam receber forças na hora da tentação, não receberão, eles vão falhar, sabe? É a mesma coisa que, vamos falar, estamos na época da Copa do Mundo, um jogador entra em campo sem nunca ter treinado, ou treinou muito pouco, aí esperar que ele vai se sair bem é complicado, né? E nós estamos, pior do que um jogo, estamos numa luta, né? E quando você assiste uma luta em que o lutador não se preparou bem, ele perde fácil. Se nós não, e a preparação, é lógico, vem bem antes da luta. Se nós não estamos nos preparando para as lutas que virão, está profetizado, elas virão, então nós seremos derrotados. Você não quer ser derrotado, você quer estar ao lado vitorioso de Cristo, então se prepare antes, vigie antes, ore muito antes, vigiai e orai. Esse é o conselho do Senhor para podermos estar protegidos na hora da tentação, na hora da prova. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, nós precisamos do seu apoio para que esse canal cresça. Se tiver algum comentário, pode deixar, nós responderemos dúvidas ou coisas semelhantes. Não abrimos o canal para debate, porque não queremos que isso leve a nada, né? Mas estamos aqui para esclarecer alguma dúvida. E lembre-se, ore, vigie por você, por sua família, por seus amigos. Aprenda a ser um intercessor.